Olá, muito boa noite. Está no ar o nosso Estação Hamburgo, nesta quinta-feira, agora 20 horas, direto pelo nosso canal 14 da Claro, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, pelo canal 6 para São Leopoldo e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos aplicativos para Android e iOS, através do nosso site valetvplay.com, do nosso portal valedosinos.org, dos nossos parceiros CDN TV, DSI TV, e está rolando a nossa live no YouTube e no Facebook para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários que não estarão sendo lidos ao longo desse programa, porque a gente está gravando ele na noite desta quarta-feira, mas que na medida do possível a gente vai compartilhando com as nossas convidadas, interagindo com elas, repassando para elas os comentários de vocês. O nosso Estação Hamburgo, horários alternativos, através dos canais 14 e 6 da Claro, ou lá no nosso canal no YouTube. Nossa Estação Hamburgo tem um oferecimento de Mercator Feiras e Eventos. A gente tem um encontro marcado de 3 a 5 de setembro no Serra Parque em Gramado, a economia platinada, os 60 mais, os 50 mais, longevidade, vamos falar dos 90 mais, vamos falar de vida, de saúde, a Gerontofer. Junto com a gente, JG Serviços, mais de 26 anos, condomínios e empresas cuidam, limpam e protegem seu patrimônio com a equipe da JG Serviços. E junto com a gente, Sebratel. Global como a internet, gaúchas como você, Sebratel é muito mais velocidade na sua internet. Uma bancada feminina maravilhosa nessa noite para a gente conversar bastante sobre mulheres, exatamente sobre elas. Mas, sobretudo, sobre os relacionamentos abusivos, né? A gente viveu recentemente aqui na cidade a semana de conscientização sobre o relacionamento abusivo. E essa pauta não precisa ser discutida só na semana, só pré-semana, essa pauta precisa ser discutida constantemente, né? Falávamos aqui nos bastidores sobre relações abusivas, inclusive, sobre algumas situações que acontecem, e essas mulheres maravilhosas, representativas da nossa cidade, da nossa região, vieram aqui conversar com a gente. Aliás, estreando comigo, pelo menos. Paula, já estiveste aqui? Sim, não, primeira vez. Paula Costa Broinstrup. Muito boa noite, muito bem-vinda, doutora. Boa noite, obrigada pelo convite, muito honrada, né, muito feliz. É uma novidade, né? Tá na frente das câmeras, mas tô feliz em poder contribuir um pouquinho nessa temática muito importante. Tem mais gente assistindo ali e lá em casa do que nós aqui, né? Tá um pouquinho de vergonha, não, mas tudo certo. Tudo certo, doutora. Doutora, porque a Paula é presidente da Comissão da Mulher. Da Mulher Advogada da OAB de Novo Hamburgo, isso. Da OAB de Novo Hamburgo, que a gente fala daí de quase toda essa nossa região aqui, né? Isso aí. Estância Velha, Ivoti, Campo Bom, Morreuter, Lindolfo Collor, Santa Maria Derval. Sei que são Presidente Lucena, Ivoti, 2 irmãos. Essa cidade que pega muito pela nossa DSI TV, pelos nossos parceiros de internet também. Muito boa noite, muito bem-vinda, que esse seja o primeiro encontro de muitos aqui. O pessoal da OAB está sempre muito com a gente. Seja tu mais uma das advogadas a conversar com a gente, a trazer luz às discussões que a gente pode ter aqui na nossa cidade. A gente conheceu ela muito como a vice do FUFA. Posso dizer isso também? Pode. Ou isso, de alguma forma, não faz bem para tua carreira? Não, isso foi mais uma experiência para o currículo. Beijo, Fufa. Grande amigo, foi candidata parceiro. a vice-prefeita, mas sim, antes disso, foi secretária, né? Sim. Das mulheres em São Leopoldo. Sim, fui. Trabalha dentro do teu partido, PCdoB. Sou atual secretária estadual da Mulheres do PCdoB. E um trabalho bonito junto à Fiocruz. Sim, agora a gente vai lançar no dia 10 de julho um curso sobre equidade de gênero e saúde do SUS pela Fiocruz, né, onde eu estou atualmente como educadora popular. Muito bem-vinda também, Danusa. Lanice a gente conhece, né? De muitos carnavais aqui. Carnaval não, né, Lanice? Não pula carnaval, né? Carnaval. Mas de muitos carnavais aqui, evidentemente. A Elanice Miller é gerente de políticas públicas para as mulheres da nossa SDSH, né, da nossa Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, e foi uma das pessoas que organizou, que levou adiante essa semana, esse conjunto de palestras, de conscientização, de debates que aconteceram. Muito boa noite, muito bem-vinda.
Boa noite, Rodrigo. É um prazer enorme sempre estar aqui contigo. Essa disponibilidade de você abrir as portas da casa para que a gente possa sempre estar falando de temas muito relevantes para a nossa cidade. Quero agradecer aqui, em primeiro lugar, você, né, tua disponibilidade, e também as meninas que prontamente aceitaram esse desafio, esse convite para estar aqui falando nessa temática. Muito obrigada. Muito bem. Ela também é advogada? Sim. Participa do Conselho, né? Do Conselho Municipal de Direito das Crianças e dos Adolescentes de Campo Bom. A Cristiana Serpa, muito boa noite, muito bem-vinda. Boa noite. Muito obrigada pelo convite, Rodrigo. A Elanice, na verdade, que me chamou para esse desafio hoje, mas estou muito honrada e espero cumprir com o meu papel aqui de uma forma eficaz, que é falar, né, sobre relacionamentos abusivos. A pauta do direito das mulheres é uma pauta que me agrada muito e eu acho que ela é de extrema relevância atualmente, né? Necessária, né? Necessária. Batemos recorde em abril, né? Sim. Recorde no Rio Grande do Sul, por exemplo, de feminicídios, né? Que é a situação extrema daquilo que a mulher vem sofrendo normalmente ao longo de tempos, né? Sim. Isso aí. Ou a partir do momento que desagrada aquele que é o seu dono, né? A cabeça doente, evidentemente, do homem, do seu companheiro, de quem for, enfim. Elanice, como nasce essa semana, hein? Essa semana pois é, então as pessoas me conhecem, eu estou tirando um pouquinho Elanice Conselheira, né? Mas assim, eu sou Elanice Miller, mas a maioria me conhece como Elanice Conselheira no tempo que fiquei no Conselho Tutelar. Fiquei muito feliz em estar na frente dessa pasta desde o dia 19 de fevereiro. E a primeira coisa que, estando nessa pasta, foi procurar as leis que o município tem no direito e na garantia da mulher. E uma das leis é uma lei 3.406 de 2023, que nunca saiu do papel. A proponente foi a Lourdes Valim, que hoje é minha diretora, ela é diretora de políticas especiais. E então a gente fez ali com bastante, a gente sabe que a gente está com poucos recursos, o município, mas não pode ficar de fora, inclusive como tu falou, abril a gente teve toda essa feminicídio, e é uma temática que tu tem que falar todo dia, né, Rodrigo? Todo dia. Então a gente me desafiaram, vamos fazer uma semana. Eu disse, tá, vamos. Então a gente fez uma semana do dia 2 ao dia 11, com pessoas voluntárias. Então aqui estão duas delas, que é a Paula e a doutora Cris Serpa, que prontamente são parte do Condim também. Elas se prontificaram, então, estar comigo nessa luta. E foi, nossa, eu posso dizer assim, que foi muito bom, foi de grande valia. A gente conseguiu o objetivo que a gente queria, que é levar o conhecimento a muito mais pessoas de como sair de relacionamentos abusivos. Ela é uma semana antes do Dia do Namorado. Ela vem, então, que se faça sempre uma semana antes do Dia do Namorado. Mas é como tu disse, todo dia a gente vê casos de relacionamento abusivo. Todos os dias a gente vê feminicídio. Todos os dias a gente tem que trabalhar essa temática. Então, foi o meu primeiro trabalho efetivo dentro da gerência de políticas públicas. Mas estou de parabéns, posso dizer isso? Sim. Está porque eu posso dizer isso. Que a gente Com certeza. Olha só que atrevida, né? Mas pela realização, sem sombra de dúvidas, né? A gente sabe da necessidade de discutir o assunto e de chegar a muito mais mulheres. É impressionante o quanto essa pauta, né, Danusa, ela ainda tem barreiras das próprias mulheres. Estamos, né? Por desconhecimento, muitas vezes, por conta da falta de uma rede de proteção. Sim. E a gente oscila muito nessa política pública, né? A gente já teve instrumentos muito mais fortes para esse acolhimento. Isso muda de acordo com a administração, isso muda de acordo com a visão de quem está sentado à frente desses governos. Mas não deveria, né? A gente deveria ter um projeto público mais de Estado e não só de um governo ou outro. A gente vem num viés onde as pessoas dizem que a gente deve fazer política pública para todas as mulheres, né? Mas a gente está falando de um público específico que ou é mãe de alguém ou é filha de alguém. Então, sempre tem a mulher como centro, né, dessa construção. E não só pelo centro de sociedade, mas sim pela questão, se a gente vê a questão de dados mesmo da sociedade, né? Que, por exemplo, a sociedade só abriu mais os olhos para isso, né? Só veio mais a público a partir do feriado de Páscoa, né? Que só naquele feriado houveram 10 feminicídios. Só que esses 10 feminicídios no feriado, às vezes, são 10 feminicídios no Brasil todo num dia.
E com certeza espaços, equipamentos públicos, eles fazem parte disso, porque quando tu pensa política pública, tu pensa em como vai executar, e quando a gente fala em executar algo para a população, a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de investimento. E infelizmente ainda a nossa sociedade, por uma questão, não sei se tem muita tranquilidade de falar também, mas infelizmente a gente tem a política das mulheres, né, refém das questões partidárias, né? Porque o que acontece? Hoje a gente vive um momento no Estado que a gente tinha uma Secretaria Estadual de Política para as Mulheres, que tinha uma rede muito atuante, que tinha um centro de referência estadual, né, que criou a Patrulha Maria da Penha, que fazia políticas efetivas e que do nada trocou o governo, se acabou a secretaria. E hoje o Conselho Estadual da Mulher, ele junto com algumas deputadas, né, e uma delas que é hoje a Procuradora Especial, a primeira mulher negra Procuradora Especial da Assembleia, a Bruna Rodrigues, né, conseguiram hoje, no dia de hoje, né, marcar uma reunião com o governador, tiveram uma audiência pública onde o governador, a gente consegue dar passos adiante, né, onde o governador sinaliza que, né, do retorno da secretaria com uma estrutura adequada que realmente vai pensar a política pública, porque às vezes, principalmente em esfera municipal, se justifica não ter um espaço dentro da gestão pública, mas principalmente uma secretaria, por conta da questão de não ter verba. Mas a gente sabe, para quem está dentro dessa pauta e conversa, que o Ministério das Mulheres, o Ministério de Defesa e principalmente para o governo federal, a questão das mulheres ela é central, né? Tanto que, se a gente for ver bem, a composição do governo federal hoje tem um grande número de mulheres. E isso tem um grande impacto, sim, no feminicídio, porque tu trabalha empoderamento, tu trabalha geração de renda, tu trabalha educação, tu começa a discutir a questão da política pública nela, na transversalidade dela, porque a mulher, ela não se refere, a gente não fala de mulher, só a mulher que é mãe, ou a mulher que é dona de casa. A gente fala da mulher trabalhadora, da mulher que é professora, da mulher que é adolescente, da mulher estudante, então das várias mulheres. E quando a gente tem as mulheres espalhadas dentro dos espaços públicos, né, como as pensantes, as lideranças, a gente também pensa em política pública para a mulher. E para a gente que discute essa pauta, a gente sabe muito bem que quando a gente discute a segurança da mulher, quando a gente discute moradia digna, salário digno para a mulher, a gente não melhora isso só apenas para as mulheres, a gente acaba, de uma certa forma, impactando a sociedade como um todo. Então é por isso que é importante, por isso que campanhas como a Elanice vem fazendo, através, inclusive, quero parabenizar, campanhas como essa sobre conscientização, as pessoas conhecerem o ciclo da violência, do relacionamento abusivo, ela é importante. Compreenderem, né, que parte daí elas estão. Para elas se entenderem, porque é difícil, isso, né? É difícil, a pessoa às vezes não consegue se enxergar dentro de um relacionamento abusivo. Muito normal que isso aconteça. E muito compreensível que aconteça, sim, inclusive, é uma questão muito cultural. Sutis, né? Começa muito sutil, né, a violência dentro de casa, né? Então a mulher realmente não percebe que ela está vivendo aquilo, e ela também não quer acreditar que ela está vivendo aquilo, porque é alguém de confiança dela. Mas, Paulo, me parece que vem antes disso ainda, vem de berço, quando a gente ainda faz distinções entre o menino e a menina, né? Com certeza, com certeza. E é aí uma coisa tem, por cultural, parte do pai, às vezes, né, um cuidado determinado com a menina, mas também um freio em relação, sim, a que a menina pode ou não, né? Sim, com certeza. E aí o marido vai perpetuar isso, a relação que ela tiver na sequência vai perpetuar, sim, esse mesmo modelo, porque também vem nessa atuada, né? Com certeza. Como é que a OAB lida com isso? Que imagino que, em parte, seja muito para dentro, né? Seja, sim, como nós, mulheres da OAB, seremos atendidas, que política é essa para apoiar ela, sim, no desenvolvimento de carreira? A gente tem ali a Comissão da Mulher Advogada, né? Que eu brinco, é a Comissão da Mulher Advogada, mas a gente faz o trabalho social, né? Não é só para mulher advogada. Nossa, a gente está buscando... Não é só classista, então. Não. Bem, a gente está... Eu entendo, né, como assumi a presidência esse ano, então eu quero fazer isso num trabalho social. Não só para nós lá dentro. Obviamente, fazer o nosso trabalho voltado para as mulheres advogadas, com as nossas prerrogativas todas, mas também fazer isso porque é fundamental. Temos de novo uma presidente no Novo Hamburgo, né? Sim. Uhum. Então, a doutora Juliana. Muito querida, minha amigona. Então, a gente busca fazer, então, tanto que a maioria dos nossos eventos promovidos pela CMA são abertos ao público, não são fechados, e a gente busca também fazer eles de forma gratuita, para que essas pessoas tenham acesso a essas informações, né? A OAB, quando aconteceu os casos de feminicídio ali na Páscoa, o presidente Lamáquia prontamente temos que fazer alguma coisa. Então a gente fez o projeto OAB Vai à Escola,
né, levando a temática da violência doméstica. Porque tem que começar na base, né? Tem que começar com as nossas crianças. Então, ele criou o dia D, que foi no dia 20 de maio. Então, a gente teria que ir ao máximo de escolas que a gente conseguisse, isso em todas as subseções no Rio Grande do Sul inteiro, levar uma palestra sobre a temática. E foi bem legal que aqui a gente conseguiu atingir mais de 1.500 alunos nesse dia. Foram mais de 8 escolas em Estância, Novo Hamburgo e Campo Bom. Então, a OAB, a gente está muito engajado, né, nessa temática para conseguir levar o conhecimento, né, porque muitas pessoas, às vezes, elas não sabem os direitos que elas têm. Não sabe, daqui a pouco, tu sofre uma violência patrimonial, que ela não sabe que se ela pode contribuir para um INSS, para depois, se acontecer algo com ela ter uma garantia, ela ter uma fonte de renda, né? Então, alguns desses direitos, elas não têm conhecimento. Então, essa semana, a gente também aproveitou para levar, né, esse conhecimento para as mulheres aí Que tipo de palestras vocês levaram para essa semana? Essa semana foi do combate ao relacionamento abusivo. Que tipo né? de palestras aconteceram? A gente levou a questão do ciclo, né? O ciclo de violência, como é que ele funciona, né? Que é a gente chama de aspiral, né, da violência, que começa com a fase da tensão, que é onde ele se torna um ciúme excessivo, ele começa a implicar com ela, e daí tem a fase da agressão, né? E daí é onde ele já vai bater nela, ele vai proibir ela de sair com os amigos, vai proibir ela de sei lá, comprar, trabalhar. E a fase da lua de mel, que é onde ele diz, foi um caso isolado, amor, me desculpa, não vai acontecer de novo. E essa espiral até chegar no feminicídio, né? Então a gente pontuou bem todos esses como é essa violência, né? Como elas podem vir a sofrer essa violência, porque a violência não é só a física. Ela é a violência moral, a psicológica, a patrimonial, né? Então, e são sutis, né? São muito sutis. Às vezes até eu interromper uma fala seguidamente da tua esposa pode ser um tipo de violência, né? E é isso, como eu disse antes, elas às vezes não querem acreditar naquilo, porque é uma pessoa de confiança delas, é uma pessoa que elas amam, né? Então, realmente, tu sair desse ciclo, tu precisa ter uma rede de apoio muito forte. Pela compreensão do amor que sente, que ela sente, né? Que ela nutre. Aí. Às vezes até de uma forma doente, mas enfim, com legítima, certeza. porque é o sentimento dela. Porque às vezes, mas quando muitas tu vezes tá dentro, tu não enxerga, também, né? A gente ainda tem na mulher, a mulher ainda tem muitas vezes no homem como aquele homem. Isso. Que tem um poder econômico. Com certeza. E elas têm muito medo, porque... Quando não raro, ela tem que entregar o dinheiro para... isso aí. Pro seu homem, né? E a questão do medo... porque se tu fizer alguma coisa, eu vou tirar o teu filho de ti. Eu achei que era só a Elanice que os mães fugiam, assim, ou falavam pra criança, olha, lá vem a tia do conselho lá. Ó. Não, tem acontecido assim numa... existe uma crescente dessa coisa da vingança contra a mulher, quando ela não quer voltar mais, desconta nos filhos, ou desconta no filho da pessoa. Isso tem tido uma crescente enorme, né? Mas a gente tem que saber bem... isso que a OAB faz, ela é muito importante, porque o que acontece? As mulheres não sabem do direito delas, né? Elas não sabem o que acontece. Eu acho que me atrevo a dizer, mas, né, só quem passa pode dizer, mas que o começo da questão do relacionamento abusivo é quando o agressor, ele desconstrói a mulher. Desconstrói ela como? Amor, tem certeza, né? Que são coisas assim que acontecem que a gente assim, não dá bola. Diz que não vai dar nada. Amor, tem certeza que vai sair com essa saia? Ai, amor, tem certeza que vai usar esse batom? Saiu. Quem é aquele que tu cumprimentou? Não quero mais que tu cumprimente ninguém. Tá comigo, não pode falar com fulano, não pode sair com ciclano. Não me sinto bem. É assim que começa. Que é a fase do amor que a gente chama, né? Do início. Tudo é amor. Ai, amor, tu tem que perceber que o que eu tô fazendo é pra cuidar de ti. É sempre cuidar de ti. E as mulheres, a maioria das mulheres... né, que são principalmente mães solos ou mulheres que têm dificuldade de relacionamento, que daí a gente vai entrar em outra pauta também, que são outros dados, que daí a gente ia entrar na pauta da questão da solitude da mulher negra. Essas mulheres, elas se colocam nesse papel de aceitar esse cuidado, né, por não conseguirem ter relacionamentos saudáveis, não conseguirem ter alguém, e da necessidade que a sociedade coloca em cima dela, que ela tem que ter um homem.
ela tem que ter um parceiro para dar certo na vida. Ela tem que ter um parceiro para ter uma família feliz. E muitas vezes ela é feliz sozinha. Só que não, a sociedade coloca, não, tu tem que ter um parceiro, tem que ter um homem, tem que ter alguém para cuidar contigo. E aí então ela se submete a isso, a esse cuidado de não sai com a saia curta, não fala com fulano, não fala com ciclano, ri menos para se preservar mais. Sempre velado, né? De uma forma muito velada, dizendo que está cuidando da mulher. Então é muito difícil identificar. Protetor, está cuidando da mulher. Então, até que a mulher consiga entender que aquilo é uma violência, isso ali daqui a pouco ela viveu anos relacionamentos abusivos, né? Eu vou contar uma história de uma cliente minha, uma mulher já de mais idade, aposentada, estava vivendo um relacionamento abusivo e ela identificou que ela estava sofrendo uma violência psicológica através de uma novela. Então, ela veio um dia, assim, muito rápido no escritório, correndo. Eu acho que eu tô vivendo um relacionamento abusivo, mas eu tenho que correr, porque ele saiu para ir no médico e eu tenho que voltar. Eu tenho meia hora. E aí eu conversei com ela ligeirinho, disse para ela que sim, que a gente ia acolher ela. Ela ficou de retornar pro escritório. Ela com muito medo, não sabia o que fazia, se seguia com uma ação ou não. E a gente dando força para ela, porque até para isso é difícil, né? Até para a mulher sair dessa situação é delicado, né? A gente diz para ela, não, os teus direitos são tais. Mas eu vou sair sem nada, tá tudo com ele, é tudo no nome dele. Eu disse, não, vocês têm embora não tenha... No caso dela, ela tinha, na verdade, registrado uma união estável, mas quando não se tem, a gente consegue fazer o reconhecimento dessa união estável de fato, né, através de ação judicial e a dissolução na mesma ação. Ela tinha uma união estável já há 17 ou 20 anos, eu não me recordo agora exatamente. E ela se sentiu sem direito algum. Se sentiu sem direito, mas para vocês terem noção, assim, do tamanho a violência, ela exercia o cuidado do sogro e da sogra doente, e no período que ela não estava cuidando da casa e do sogro e da sogra, esse companheiro dela bebia muito, e quando ele chegava, ele proferia palavrões para ela, né? Dizia que ela não valia nada, que ela não sabia fazer as coisas direito, e ela contou que ela passava, então, a maior parte do tempo quando ela estava dentro de casa sem fazer as atividades domésticas e de cuidado, que também são muito exercidas pelas mulheres, é atribuído para as mulheres, né? Ela disse que ela sabia contar quantas frestinhas tinha no forro da cama dela, porque ela passava a maior parte do tempo ali dentro do quarto. Então, assim, a gente ficou bem chocados, né, com a situação dela, mas era uma violência evidente para nós, do direito, né? E para ela ficava na dúvida, e a gente disse, não, a gente está contigo, até para ir registrar o boletim de ocorrência foi delicado, mas também não é fácil, às vezes com advogados tu vai lá, registra um boletim de ocorrência e chega na delegacia e por N fatores tu tem dificuldade de fazer o registro e até mesmo de conseguir as medidas protetivas de urgência, né? Desculpa, Cris, mas muitas das vezes são até desmotivadas. São desmotivadas. A fazer o registro do boletim de ocorrência, né? Que esse é um Porque problema não que chegam no espaço de acolhimento. De acolhimento adequado. Isso. Mas é que se tem uma dúvida, porque muitas vezes, assim, e eu acredito que acontece até hoje, mas como conselheira tutelar, às vezes a gente chegava, o policial chegava, era violência doméstica, envolvia a criança. Normalmente, às vezes a gente ia por N situações, porque até então não se sabia direito o que estava acontecendo. Tá, mas tu tem certeza que tu quer registrar o boletim de ocorrência? Muitas vezes eu escutei essa pergunta. Como assim tu tem certeza? Eu já pulava lá, como assim tu tem certeza? Na o cara prática agrediu. acontece. Mas amanhã vão estar... Tipo, os próprios... Desculpa, né? Claro que são alguns policiais, porque hoje acredito que se tenha já muitas formações em relação a isso, mas existe ainda que se pergunta, mas... Tu tem certeza? Aquele caso que eu te comentei que eu presenciei também, né? Aquele recentemente. Recente, né? Que eu presenciei. Mas né? porque é natural a mulher se sentir no momento seguinte desencorajada pelo próprio meio onde ela está, né? Sim. Da agressão física ou E verbal. naturalizado verbal, também até essa físico, sensação enfim. do homem de impunidade, que vai ficar impune, né? Que não vai dar nada, né? Que ele vai conseguir sair daquela situação e ficar tranquilo, né? Digamos assim. E aí entra num ponto que eu quero provocar vocês. Parece que a situação está tão dramática que a medida protetiva que resguarda a mulher às vezes parece não surtir efeito. Porque ela tem um problema de fluxo, de rede.
A medida protetiva, ela só dá certo se ela é trabalhada em rede. Vou dar um exemplo de um caso de uns 6 anos atrás, de uma mulher que ela foi agredida, né? Ela levou um tiro em São Leopoldo enquanto eu era secretária lá. Ela trabalhava em São Leopoldo, morava em Novo Hamburgo, né? Isso é um caso de rede que acontece e por isso que tem equipamentos que são importantes dentro da proteção. Por exemplo, a mulher, ela trabalhava em São Leopoldo, residia em Novo Hamburgo e tinha a medida protetiva dela em Novo Hamburgo. Ela foi agredida em São Leopoldo. Logo procuraram a secretaria, falaram, como assim a secretaria não fez nada? O que acontece? Em São Leopoldo, como é que funcionava e deve funcionar ainda, né? São Leopoldo, chegava no Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que daí eu vou pontuar aqui, e eu sei que a Elanice vai falar depois, mas a importância do Centro de Referência da Mulher, que é ele que atende a mulher. Muitas vezes as mulheres nem vão na delegacia. Primeiro elas vão no centro de referência. Que foi aqui uma época o Viva Mulher, por exemplo. Sim, Isso. que era Centro de Referência da Mulher, não é. o CREAS que tem hoje, que é Centro de Referência e Atendimento Especial às Famílias, que são coisas totalmente diferentes, são Distintas, políticas totalmente diferentes de atendimento. O Centro de Referência... Insuficiente, no caso. É. Né? O Centro de Referência, ele é específico para a mulher. Lá a mulher, quando for, ela vai encontrar assistente social, assessoria jurídica, psicológica, vai ter a coordenadora do CRAS e vai ter uma assistente social, fora daí as estagiárias, toda uma estrutura para atender ela. O que acontecia em São Leopoldo quando tinha esse caso? Quando uma mulher sofria agressão e ela ia para a delegacia, que daí a DEA, depois foi que a gente conquistou, porque lá não tinha DEA ainda, foi 2 anos depois que a gente conquistou a DEA lá, mas ela ia lá para a delegacia civil, de polícia civil. Ela prestava queixa. A gente, enquanto política, a gente tinha um grupo, né, mais fechado, que tinha a juíza da Vara da Família, tinha Ministério Público, tinha a Patrulha Maria da Penha, tinha a Guarda Municipal, tinha a Polícia Civil, tinha a juíza que expedia na hora, a coordenadora e eu nesse grupo. A qualquer hora surgia um problema desse, fulano de tal tá na delegacia e tem risco de vida. Juíza, que no caso era a doutora Michele na época. Doutora Michele, tem como... Não, estou mandando expedir agora. Doutora Michele, maravilhosa. Maravilhosa, sim. Ela foi muito parceira. Maravilhosa. Expedia na hora ali a medida protetiva. O que acontecia? Saía de lá, a gente tinha parceria muito junto, assim, com a Patrulha Maria da Penha. A Patrulha Maria da Penha saía, pegava ela na delegacia, se caso a casa era dela, ia até a casa dela e garantia que ela ficasse na casa dela. Se caso ela tinha que pegar as coisas na casa, garantia que ela também tivesse acesso. E aí se tinha essa medida, assim, que acompanhava em alguns dias, ela ia tendo acompanhamento de referência. Essa mulher que foi agredida em São Leopoldo, ela só sofreu agressão porque acontece. O que acontece? Na época, como não tinha já mais centro de referência em Novo Hamburgo, não se trabalhou em rede. Porque quando se pede medida protetiva e lá a coordenadora do centro de referência ela faz atendimento, ela vai ver assim, tu trabalha onde? Tu trabalha na cidade? Bom, na cidade aqui a rede está garantida. Se tu trabalha em outra cidade, a coordenadora do centro de referência ela tem que ligar para outra cidade, ver se tem na outra cidade, se tem centro de referência, se não tem, como é que faz para entrar em contato com a rede de proteção da outra cidade, para o quê? Para que essa medida protetiva se estenda para o município que ela trabalha. E isso não aconteceu. Por isso que é importante, por exemplo, que Novo Hamburgo retome o centro de referência de atendimento à mulher. Mas tem o CREAS. O CREAS, ele faz outro tipo de atendimento. Ele atende a famílias, ele atende população de rua, idoso, né, adolescente, em medida socioeducativa. Muitas vezes as pessoas acham que relacionamento e violência doméstica se reduz somente à convivência entre casal, e não é sobre isso. É também violência de filhos contra idosas, contra as mães, contra irmãs. Então, não é só esse tipo de específico. Então, é muito mais abrangente. E no centro de referência, a mulher vai ser o centro da política de resolver o problema ali, vai ser ela. Num CREAS, nunca vai ser ela. E ainda a mulher corre o perigo ainda de cruzar com o agressor dela. Sim. Que é o que muitas vezes as mulheres não querem. Em Novo Hamburgo... Não, é uma exposição desnecessária, absurda, né? Em Novo Hamburgo, a gente foi uma das primeiras a ter DEA, se eu não me engano, né, Lanice? Sim, eu não lembro. E a gente foi um dos primeiros também a ter centro de referência. Sim. O problema da nossa Delegada delegacia... Rosânia primeiro? Delegada Rosânia. Raquel, não foi? Raquel Peixoto, não Isso aí.
O problema da nossa delegacia é que falta o quê? Na rede, eu acho, porque tem alguns lugares que funciona muito bem. São Leopoldo, pelo menos, funcionava. Sei que Canoas funciona muito bem também. Caxias também. É o quê? É fazer formação de atendimento humanizado nesses lugares. Para eles entenderem o que é a violência doméstica. Assim como para quem também trabalha em todos os trabalhadores do centro. Assim como e também, da rede de produção. E também na rede de saúde também tem que ter esse atendimento, porque às vezes as mulheres não vão para a delegacia. Elas vão direto ser atendidas na UPA, no hospital, no posto de saúde. Então, esses servidores, eles necessitam ter esse tipo de formação, de atendimento humanizado, de identificar quando é violência, quando não é, quando tem que ter notificação, para poder encaminhar. Porque às vezes a gente olha para uma mulher e a gente diz, será que foi, não foi? Às vezes ela volta para casa e quando ela volta para casa nunca mais vê ela, porque ela morreu. Então é necessário que essas informações elas se espalhem mais e que a gente trabalhe mais e que a nossa rede aqui em Novo Hamburgo seja mais unida, né? Tenha uma verdadeira rede assim mais ampliada assim, que daí as gurias Quero provocar, como pela OAB, como vocês conseguem acompanhar o que os municípios estão fazendo nesse sentido e saber da Elanice. O que vocês enxergam para um trabalho em seguida de desenvolvimento desse controle, desse cuidado, dessa rede de proteção? Na volta do intervalo, a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Hoje em dia, a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. É um programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai pro intervalo. Tá dizendo que não precisa de óculos. A Elanice tá aqui me mandando usar Fica óculos. aí, Tá na hora, depois dos 40. Aqui. Eu mal tô chegando nos 40. Olha só, um recadinho. Tem cuidado dos nossos idosos. Também. Tem que usar óculos, amigo. Não é só Hoje eu ouvi de uma amiga que ela estava feliz da vida, que ela tinha feito 60 anos e correu para fazer estacionamento prioritário, não sei o quê. Ele disse, amiga, tu não entendeu o espírito da lei. Não é para isso. É para quem precisa, que tem 60 e precisa. Tem muita gente sensível que tem 60 anos. Quero ir correndo para fazer quando fizer 60. Tu também? Quero ir correndo. Mas correndo foi. A minha mas mãe não é o espírito da lei. Tá, mas realmente é corrida de rua. Vou fazer a corrida de rua para ir lá fazer. É isso aí. Tu prometeu que vai no CrossFit comigo. Viu? CrossFit, olha só. Eu acho que o pessoal com mais de 40 tem que fazer CrossFit. Eu também acho. Eu tenho 53. Voltando ali ao que a Danusa CRM, eu quero mandar um grande abraço para Fátima Fraga. Fátima Fraga, ela fez... eu sou cria, na verdade, eu descobri que, tipo assim, foi a Fátima Fraga que foi a pessoa que me colocou nessa... mais atenta a essas leis. Por quê? Porque eu fui do Mulheres da Paz, onde ela era a gestora,
e eu coordenei no Mulheres da Paz. Nós fomos para Brasília junto e eu quero dizer assim que a Fátima Fraga fez história para as mulheres em Novo Hamburgo. Ela foi a primeira coordenadora. Né? Então, assim, vai aí o meu agradecimento, né? O meu carinho que eu tenho. Realmente, assim, a gente tem que valorizar as pessoas que nos impulsionam. E a Fátima foi uma pessoa que me impulsionou. E eu não falei pessoalmente para ela esses dias só pelo WhatsApp, assim, eu disse, eu tenho que conversar contigo para fazer um agradecimento mais formal. Mas agora ela sabe, feito publicamente. Publicamente, mas assim, em 2010 ali, a gente foi para Brasília junto, eu tenho uma fotinho lá na Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres lá em Brasília. Foi trazido verba, então, aberto o CRM, que é o Viva Mulher. Eu fui na inauguração, eu estive lá. Nossa, foi algo muito lindo, assim, muito relevante. E depois disso, é que ela também, a Fátima Fraga, me convidou ali para conselheira tutelar, já que nós estávamos nessa demanda. E eu acredito que o município ganhou muito nessa abertura do CRM, porque as mulheres elas tinham lá a assistência jurídica, elas podiam ir, elas estavam passando e elas sabiam que aquela casa era de acolhimento. Nós ouvimos isso várias vezes, das pessoas dizendo assim, estou confortável aqui porque aqui estou segura, estou acolhida. Porque não adianta muitas vezes ir para casa e ficar esperando pela sorte ou contando que vai ter alguma ronda da polícia militar, coisa da Guarda Civil que vai acontecer. É preciso que a gente tenha uma atenção muito dedicada, sobretudo nesses primeiros dias. Porque a mulher é a família, né? Muitas vezes é chefe de família e como conselheiro tutelar, muitas vezes as demandas do conselho vinham pela questão da violência doméstica. E hoje eu quero dizer para todos que estão nos ouvindo que o município está de parabéns. No PPA de 2026 a 2029 está o projeto do PPA, da reabertura do CRM. Que maravilha. Então, parabéns. Foi um tensionamento de várias pessoas. Está aprovado já, Elanice? Sim. Então, parabéns, prefeito Gustavo Finck. Eu acredito que o PPA foi apresentado já para nós, para a prefeitura, para a comunidade. Já está consubstanciado. Sim. Então, isso aí, muito bom. E o que Porque não importa o nome que vai ter o projeto. Cada administração chega a dar sua cara, tá tudo certo. Importa que a política seja mantida. E o que a Danusa falou ali. Não tem, nessas temáticas e na defesa do direito da criança, do adolescente, da mulher, não existe partido político. Nesse viés é que as pessoas precisam trabalhar. E eu acredito que o governo Gustavo, ele está vindo com essa temática, até porque eu sou prova disso, né? Eu sou prova disso que acredito que eu fui escolhida tecnicamente por saber e querer desenvolver um bom trabalho nessa temática. Então, mais uma vez, assim, eu parabenizo as meninas porque elas foram as que andaram comigo nos bairros, que foram falar dessa temática. E, inclusive, a Paula ela gravou um vídeo lindo para a prefeitura sobre essa temática da violência, conscientização sobre relacionamentos abusivos. E eu sei que todas ganham nesse viés. Parabéns para vocês, gurias. Obrigada. Paula e Cris, como é que vocês veem esse cenário dessa região que vocês pela OAB trabalham, Campo Bom, onde tu atua mais diretamente? Na OAB, Nós não precisamos falar por cidade, porque acho que também não é para melindrar ninguém. A gente quer que cada prefeito, cada prefeita tenha uma atitude, só isso. Até só uma ressalva, instância tem um projeto bem legal, né? Que é as Mulheres Protegidas, que eles fazem a questão da ronda também, eles têm carros da guarda específicos para questão das mulheres, né? Eles fazem as rondas nas casas onde existe a questão da medida protetiva. Então é um trabalho bem legal feito em Estância Velha. Ali, enquanto CMA, o que a gente tem buscado fazer? É muito recente ainda, né? Eu assumi ali em fevereiro, então trabalho de formiguinha, né? Então, o que a gente está tentando, buscando para essa gestão é fazer com que em todos os municípios, né, a gente tenha o Condim, que volte ativo aos Condins em todos os municípios aqui que abrange a nossa subseção, né? Então, é um trabalho que a gente está buscando fazer. A gente já tem informações de algumas cidades que alguns já estão se reestruturando, estão voltando. Tem uns que funcionam muito bem. Eu acho que Campo Bom, né? Campo Bom acho que funciona muito bem. Então, Novo Hamburgo temos. Novo Hamburgo também muito ativo. O Novo Hamburgo funciona um pouco. A doutora Isadora, né? Nossa querida. Então, esse é o trabalho que a gente de início está buscando fazer. Centralizar, ver quais estão ativos, quais não estão e o que está precisando para eles voltar a funcionar.
Então, isso enquanto OAB nós Sabe estamos... o que era bacana a gente fazer, e com vocês que estão aqui nessa noite hoje, temos 6 meses, mais de 6 meses pela frente, mas a gente não precisa esperar os 6 meses fecharem, vai ser no finalzinho do ano, né? Mas no apagar das luzes do ano, lá no começo de dezembro, que vocês tragam, Paulo, juntas, se possível, um raio-x de como está a região, do que a gente conseguiu avançar nesse período. Claro. Com uma prestação de contas para a população. Com certeza. Porque muitas vezes a gente sabe que o conselho quer uma coisa, mas ele não tem voz. Não né? tem força. Ou o político, ou os vereadores muitas vezes também não dão esse suporte, não dão ouvidos, ou fazem ouvidos Sim, mocos. e porque, como foi dito, né, tudo envolve o financeiro. Né? Então, tu também tem que ter uma disponibilidade para construir toda essa rede também. Né? Claro que sim, mas, por exemplo, tu tem um carro da guarda, 2 à disposição, no meio de todo o trabalho que ele já vai estar fazendo de patrulhamento, talvez seja muito mais uma questão de uma organização, Com certeza. de uma disposição, de um querer resolver um problema de uma forma talvez não efetiva, mas muito mais extensiva, que já vai surtir Com certeza. efeito. Porque daí a comunicação toda da região vai estar falando isso. Olha, agora quem tem medida protetiva vai estar sendo acompanhado. Cuidado, né? Sim. Cuidado, enquanto nós Inibe, não puder... né? Inibe. Então, Inibe o agressor. Com a certeza. gente sabe como funcionam as forças de segurança, exatamente por presença, né? Sim. Então, eu acho que esse é um convite, assim, um convite que eu Tema faço de a vocês. casa. Não, eu acho que é muito do ânimo de vocês, de enxergar o valor Sim. de vocês como OAB, que são guardiões da paz e que promovem tanto nesse país. Vocês que trabalham na gestão pública, que são ativistas da política, seja a política da mulher, seja em alguns momentos a política partidária, mas sempre com essa causa acompanhando a existência de vocês, que vocês tenham essa compreensão e nos ajudem a fazer essa visão, assim. Nos ajudem a trazer também quais são onde está funcionando bem, para que a gente possa ir lá. E aí eu digo a gente, Vale TV, mas eu tenho certeza que todos os veículos de comunicação da região querem essa pauta positiva. Com certeza. Porque a população também não aguenta mais aquela pauta negativa, aquela coisa ruim. Até para servir de modelo, né? Daqui a pouco um trabalho bem A gente feito. precisa Servir de dizer, olha modelo que trabalho para bonito, lugares, bem né? feito, Claro. estruturado, organizado aqui. E que a gente possa ir lá ouvir uma parte, a outra, os responsáveis, o conselho, o vereador, a pessoa que eventualmente, sem expor ninguém, a pessoa que eventualmente tenha sido atendida e protegida, se sentiu protegida e está de fato aí para poder contar essa história. Efetivou. Mas eu acredito que a valorização, algo que eu senti nessa semana foi que elas se sentiram muito valorizadas, porque a gente levou alguém também com muito conhecimento. Por quê? Porque dentro da Santo Afonso, a Paula estava lá junto com a outra, não foi a Cris foi em outros. Com a doutora Andressa. Com a doutora Andressa, e as mulheres, elas ocuparam muito mais tempo depois da palestra, pedindo informações, pegando informações, e depois a gente ganhou um feedback muito positivo, porque não foi só pro viés, assim, da violência doméstica, mas assim, muitas... eu tenho uma vizinha que sofre violência doméstica, eu tenho uma fulana que sofre violência doméstica. Naquele mesmo dia, coincidentemente, a Cris, uma cliente dela, né, levou, eu sei que ela atendeu, acho que é cliente ou alguma coisa, depois ela conta melhor, estava ela me acionando lá, eu disse, gente, já deu, olha o resultado, eu mostrei para o pessoal lá, olha só, o pessoal da OAB me procurando aqui, olha para onde eu mando, para o CREAS, o CREAS não é portas abertas, o nosso CREAS não é portas abertas, tem que ser marcado horário, dificulta um pouco, mas então, vamos lá, vamos dar assistência, porque às vezes é só informação mesmo, né, então, mas a gente já viu o resultado nessas semanas, foi do dia 13 ao dia 11, no dia 11 mesmo a Cris, no dia 10 a Cris mencionou, com pessoas da Santo Afonso já procurando. Foram quantos encontros que aconteceram, Denise? Todos os dias, vamos lá, 8 encontros. Em diferentes lugares da cidade? Diferentes lugares. Nós estivemos no Kefas com a Cris, que é da região lá, Canudos com... Me ajuda, quem é que foi em Canudos? Débora, eu acho que é. Débora, verdade. Isso, a Débora. Débora. Várias advogadas foram em vários lugares diferentes. Então, assim, isso foi muito legal, muito importante. E assim,
não foi pessoas que não conhecem a temática, pessoas que realmente agregaram muito. E por isso que eu digo que nós ganhamos muito com essa semana. Eu vi legal. que elas sentiram até um carinho, né? Se sentiram importantes, elas vieram depois nos agradecer, contar histórias, contar que tinha vizinha, histórias dela próprias também, e dizendo dificuldades que elas tinham, e algumas foram motivadas, né, a tomar uma atitude diante, né, de uma possível violência que elas estavam sofrendo. E eu vi que elas se sentiram muito valorizadas, e achei que foi de grande valia aquela palestra. Eu participei da palestra da OAB Vai à Escola, que também foi de extrema importância. As crianças e os adolescentes, eles têm consciência das coisas, eles conseguem ter um entendimento do que a gente está passando para eles, e acredito que ali é um ponto-chave, né? Colocar na cabeça dessas crianças, desses adolescentes, como se dá a violência, por que não pode se praticar a violência, quais são né, os danos que isso causa, né? E é engraçado que eles identificam, né? Eu lembro na palestra, na escola onde eu palestrei, no turno da tarde, se eu ficasse lá mais 1 hora, eles teriam mais 1 hora de pergunta para entender. E não é que eles inventam casos. Não, Se eles falam aquilo é porque isso já aconteceu, ou eles souberam de alguém que viveu aquilo. E que colégio foi? Foi na Fernando Ferrari. Eu fui na Fernando Ferrari em Estância Velha. Então, e a gente teve... Que é a maior escola do município, né? Eu acho que é. E a gente teve um feedback de um aluno que falou: mãe, tu tá sofrendo violência doméstica, e a mãe foi lá e tomou a devida providência. Então, em uma palestra que foi. Tem também o filho cobrando da mãe uma atitude, apoiando a mãe muitas vezes com nessa certeza. atitude. Né? Então, esse projeto é muito legal e vai se estender, não foi só nesse dia, né? Ele vai se estender. Me parece que vocês têm 2 desafios muito claros, né? O da educação dessa gurizada que está chegando aí, que já chega com acesso à informação, que já tem uma visão de mundo muito mais ampla do que a gente tinha, no tempo de escola, né? Porque a informação acontecia numa outra velocidade, verdadeiramente, do que a velocidade que vocês já tiveram e do que os jovens hoje estão tendo. Tem agora, né? Eu acho que essa questão é fundamental, né? Mas aí para onde a gente olha, a gente tem coisa para fazer na educação. Agora, o desafio também de parar, estancar de alguma forma que as violências que estão acontecendo precisam ser cuidadas, né? Essas mulheres que estão sofrendo, essas pessoas que estão sofrendo, sejam jovens, sejam adultos, seja mulher, eventualmente homens também podem estar sofrendo, tá tudo certo, né? Sem essa piadinha do Mário da Penha, né? Que são uma ignorância gigante, evidentemente, né? Mas sim, homens também podem sofrem, numa proporção muito, muito menor do que, evidentemente, as mulheres sofrem. Então isso precisa ser dito com essa clareza também. Precisa se estancar aquele momento, né? Então, e isso nós não podemos esperar uma geração toda chegar. Não, e é um trabalho... Estão morrendo, né? Estão apanhando, estão morrendo, estão sofrendo, não estão tendo uma vida justa, digna. É um trabalho bem difícil. Eu estava escutando esses dias a fala de uma promotora e ela disse que a gente vai resolver a questão da violência doméstica quando resolver a igualdade de gênero. E isso vai ser daqui a 150 anos, se continuar como está agora. Então é aquela coisa, às vezes tu cansa, às vezes tu fica triste, tu quer desistir, mas se tu parar agora, não vai ser daqui a 150 anos, vai ser daqui a 300 anos. Isso aí. Então é passinho de formiguinha realmente, é um trabalho que a gente tem que ter essa rede de apoio, fazer em conjunto e aos pouquinhos ir ganhando força. Mas acho também que quando essa rede vai se fortalecendo, ela se retroalimenta, né? Com certeza. Ela ganha volume, né? Porque tem muita gente que quer ajudar e não sabe aonde as coisas estão acontecendo, que não fazem parte da sociedade civil organizada ainda. Sim. Então, quando a gente fala sobre isso publicamente, isso também é um convite, né? Reconheçam a Helenice como essa líder local, reconheçam a OAB como uma instituição que está fazendo isso, reconheçam pessoas que estão fazendo diferença e se engajem, se envolvam, vejam de que forma podem contribuir, possam levar isso para o seu bairro, para uma reunião de um grupo de mulheres, Eu acho que isso vem acontecendo, né? Eu estou vendo esse envolvimento maior com alguns nomes, que nem a Helenice me chamou para palestra. Aí me convidaram para a palestra da OAB, né? Por causa da temática. E assim a gente vai tendo uma rede maior entre as mulheres que querem, né? Mas esse é o papel da gerência, é buscar. Nós não temos verba para contratar palestrante. Sim. Nós estamos em calamidade financeira, e mesmo que não esteja, o município não dispõe dessa, mas essa articulação dentro, eu acredito que o meu papel é isso. Então, assim, eu não conhecia elas, eu conheci nessa semana, sabe? Tipo assim, estou conhecendo as gurias agora. Tá falando uma teia boa então, aí. a Danusa ali, já conheço o trabalho dela na Secretaria
São Leopoldo, conheço ela de outras atividades que eu sei o quanto ela foi importante e é importante nessa questão da mulher, né, do CODIM. Mas logo veio muito agradecer e realmente a gente construir algo sem vínculos partidários para uma única causa. Por quê? Porque todos ganham, né? Nessa temática a gente tem que trabalhar unido. Se a gente não trabalhar juntar unido, forças, juntar né? força. E não só mulheres, é muito importante a participação dos homens também Exatamente. nessa luta. Por isso que nós temos aqui um homem grande ainda. Aqui. Sabe? Pode contar com o Gurias, seu pãozinho aqui. Gurias e Rodrigo, eu sou uma pessoa muito resistente numa coisa. A gente não pode enxergar a violência, né, de gênero só no viés de quando a violência acontece. Ou de quando a gente tem uma mulher morta. Pra gente, e eu acho que é bem isso que tu falou, Rodrigo, é um desafio muito grande que a gente tem, né? É um desafio que hoje a gente mede que daqui a 150 anos a gente vai resolver a equidade de gênero, mas existem pautas hoje que são muito importantes para a questão, né, do enfrentamento à violência. Por exemplo, escala 6x1, o fim dela, ela fala muito da questão da violência doméstica, né? Sim. Das mulheres não terem tempo, de estarem com seus filhos, as mulheres se matarem a trabalhar e não ficarem em casa e se colocar nesse papel de submissão. A gente também tem a questão aí, né, da taxação das grandes fortunas, porque a gente tem hoje um país que é mais de 50% de mulher. Né? A maioria dos chefes de família são mulheres. Então a gente está falando que mulheres que hoje pagam aí um imposto, que ganham até 5 mil, que pagam o imposto, que elas não ganhem mais e que esse dinheiro fique para elas sustentar os filhos. Que elas possam também se cuidar, porque, né, enfrentar a violência também é a mulher se autocuidar, se conhecer, exato. Se sentir no seu direito de poder, né, ter a liberdade de ir numa academia, de ter lazer, de ter cultura. Então, quando a gente fala sobre enfrentamento, ela também faz parte de enfrentar pautas, né, da política, e aí eu não estou falando política partidária, estou falando da política do país. Sim. Que vai fazer que isso realmente tenha impacto na vida das mulheres. Eu, por exemplo, sou contra a escala 6x1, porque eu sei o quanto com uma mãe que trabalha, né, no comércio de segunda a sábado, tendo uma folga por semana, o quanto que custa para ela, que muitas vezes ela coloca a vida dela, a casa dela na mão de figuras que nem esses pais aí que, né, ou pessoas que estão na volta dela, que cuidam dos filhos e que às vezes abusam dos filhos. Exato. Ou que colocam elas num sublugar em que elas se matam trabalhando e chegam em casa ainda para ser humilhada e ser espancada. Então, a gente dizer que a gente é pelo fim da escala 6x1 e que a gente apoia talvez aqui um projeto que é muito importante, porque tem impacto real, que daí a gente está falando de fim da jornada de trabalho, né, ter dois dias de descanso remunerados consecutivos. A gente está falando das mulheres estarem em casa com seus filhos, poderem cuidar de si, poderem se dar o direito de ler alguma coisa e conseguirem ter acesso à informação. Porque muitas vezes elas pecam, elas voltam, elas ficam expostas à vulnerabilidade porque não tem informação. Né? Então, é por isso que é muito importante, por isso que também é muito importante também o que eu vou falar, né, das mulheres poderem ter condições de participar, por exemplo, desse curso livre que a Fiocruz vai dar em Novo Hamburgo, né, que fala sobre equidade de gênero na saúde do SUS, né, porque o SUS ele é tão grande que a gente não conhece nem a metade do que é o SUS mesmo na nossa vida, no nosso dia a dia. Imagina dar esse poder de informação para essas mulheres, né? Que empoderamento é esse que a gente está falando? A gente está falando de evitar uma morte ali na frente, para que uma mulher não seja espancada ali na frente. Então, é muito importante que, para além que a gente, né, faça uma rede segura, que a gente tenha equipamentos que façam o enfrentamento à violência, mas que a gente discuta pautas reais, né, da vida da mulher, que tem impacto real, que é a questão da renda, que é a questão de emprego, que é a questão de acesso aos direitos, que a gente tenha também acesso a essas discussões e que a gente também se posicione, né, com relação a isso, porque, como eu já falei da outra vez, né, se a gente muda a vida das mulheres, a gente muda a vida da sociedade como um todo, né? Muito bem, estamos chegando ao final do programa de hoje. Evidentemente é um assunto que não se esgota aqui, mas eu adorei a provocação, Lanice. E ela me trouxe esse assunto já faz mais de mês, né? Disse, olha, estamos organizando, vai acontecer, vamos dar voz a isso. Disse, claro que sim, em algum momento vamos fazer. Sim. Fizemos depois do acontecido do evento, mas também acho que a gente pode agora contar aqui tudo que nasceu ali, tudo que não vai morrer ali, né? Visivelmente tem uma teia se formando aí que vai trazer muitos reflexos.
É toda a região, né? Acho que nós estamos falando de Novo Hamburgo, que aconteceu a mas semana aqui, mas com essas gurias que têm atenção, atividade por toda a região, verdadeiramente. Quero agradecer muito a cada um de vocês e pedir que a gente possa fazer um ponto final bastante ágil. Pode ser, Paula Costa Broenstrup. Então, fica aqui o meu agradecimento, né? Dizer, então, que eu estou muito feliz de estar aqui falando sobre esse tema que tem me trazido muitas coisas boas, né? Ir nessas palestras, conversar com essas mulheres e conseguir ajudar elas de alguma forma é uma coisa que me satisfaz muito. Então, estou muito feliz com esse trabalho, muito feliz mesmo. Então, estou muito obrigada pelo convite. Vou anotar para dezembro a gente estar junto aqui de novo. Vamos fazer isso aí, com certeza. Danusa Leandra, obrigado pela presença, sempre muito bem-vinda. Teu ponto final. Quero agradecer o convite da Elanice, o teu convite, dizer que é sempre bom estar aqui para a gente estar falando sobre esses assuntos e dizer para ti, mulher, que se sente ameaçada, que vive numa situação de violência, diz que 180, chama 190, você não está só, você tem alguém aqui por ti. E também dizer que é muito importante que a gente esteja presente também nas discussões das questões de políticas públicas. E agora, no próximo período, né, Elanice? A gente vai estar aí construindo a conferência municipal da mulher e as conferências livres das mulheres para poder discutir o que a gente quer de política aqui para as mulheres no município de Novo Hamburgo. E a gente conta com a presença. Que número é esse, 180? O 180 é denúncia, né, para denunciar os casos, né, de violência doméstica. E o 190 é no caso mesmo, né, de perigo de a vida, assim, chamar a polícia, a brigada militar, para logo atender, para, né, não acontecer o que a gente não quer. Daquilo que está iminente, né? Exato. Elanice Miller, parabéns pelo trabalho, definitivamente. Obrigado por essa provocação, adorei estar contigo. Obrigada. E conta com o nosso apoio em tudo que tu vai trabalhar na tua pasta. Muito obrigada. A Vale TV, agora me senti mais forte ainda, né, com a reforço da Vale TV. E diga não à violência. Diz que também aqui em Novo Hamburgo nós temos 153, que é a Guarda Municipal, que é muito importante saber esse número. Boa. 180, como diz a Danusa, e 190. Denuncie. Vamos todos juntos, unidos por essa causa. Muito bem. Cris, agora fiquei em dúvida se Cristina ou Cristiana? Cristina Serpa. Doutora, muito obrigado pela presença. Seja sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço. Estou muito honrada pelo convite da Elanice. Muito obrigada pelo acolhimento aqui na Vale TV. Essa é uma pauta e uma temática que chama muita atenção, né, e que tem que ser tratada. A informação passada para essas mulheres que estão sendo vítimas de violência é importante, pode estar salvando vidas, né? E além da própria vítima fazer a denúncia, uma pessoa que presencia uma violência, ela também tem que tomar uma atitude, ela também pode estar ligando, né? A gente sabe que a violência física contra a mulher e a violência doméstica, ela é de ação pública incondicionada à representação. Então, se tu tá vendo alguém sofrendo violência, tu tem a obrigação de chamar, de intervir e de agir. E acho que essas informações e essa rede vai ser bem importante para o combate à violência aqui em Novo Hamburgo e nas regiões próximas, né? Porque o Brasil é o 5º país que mais violenta as mulheres. Isso é um dado bem alarmante, né? Muito. Eu quero te pedir também, Elanice, que a gente coloque em pauta aí para a gente conversar sobre isso na sequência. Falamos em passagem aqui de alienação parental. Eu acho que vale para a gente conversar isso sobre os dois prismas também. O homem muitas vezes sofre com isso. Mas isso, quando a mulher sofre com isso, é sempre muito dramático também. Muito dramático. Então, acho que é uma pauta que a gente precisa também debater, trazer à luz, quem sabe, de uma forma ainda mais abrangente, né? E gosto muito de dizer e acredito muito que não basta a gente não ser machista, em que pese a gente ter uma formação muito machista, né? Com 49 anos e as piadinhas rolam e é muito natural, a gente tem que não aceitar, na verdade, né? Então, sempre que a gente pode debater um programa assim, alto nível, esses mulherões aqui na bancada, que se expõem, que estão lutando para que as coisas sejam diferentes, a gente tem que dar todo o apoio e lutar muito para que o machismo seja um traço cultural ultrapassado, decadente, até que a gente enterre ele definitivamente. Agradecendo essas mulheres maravilhosas nessa quinta-feira, sobretudo o carinho da tua audiência, agradecendo na técnica, aqui está com a gente o Maurício, o Bruno, o Luiz, mas sobretudo o carinho da tua audiência, um convite, continue com a programação da nossa Vale TV, eu volto amanhã, a partir das 20 horas com vocês. Até lá!